mais 10 anos só, já vai ser o islamismo que vai predominar. Olha só que coisa incrível que eles estão fazendo. E nós, na igreja evangélica, que falamos, que acreditamos na Bíblia e seguimos a Bíblia, Deus diz que os filhos são bênçãos de Deus. Os evangélicos, quando se casam, não querem filhos. Estão matando seus filhos. Deus diz que conhece uma pessoa antes dela nascer. Imagine, quantos filhos estão matando com camisinhas, com pílulas. Imagine. É inacreditável, mas é verdade. Até dentro da igreja, por incrível que pareça, é difícil achar um casal crente que vai se casar e já deseja ter filho logo. E quando se casam também, querem 1, 2 filhos no máximo. Isso é uma ação maligna. Deus nunca disse para você ter pouco filho. Ao contrário, Deus diz que é bênção de Deus. Quanto mais filhos, melhor. É assim que diz a Bíblia. Você vai escolher se quer seguir a Bíblia ou não. E estão escolhendo não seguir a Bíblia. Não interessa o que diz a palavra de Deus. Então o islamismo é uma religião monoteísta. Só acredita que existe um Deus. Para eles é Alá. Também é uma religião que tem aí um líder, um profeta máximo. Eles acreditam que é Maomé. Eles falam de Jesus lá no Alcorão? Tem Jesus, tem Maria, tem José, tem tudo. Acreditam lá que Jesus foi para o céu? Acreditam, mas não acreditam que Jesus morreu na cruz. Eles acreditam que Jesus foi substituído por outra pessoa, que Deus não ia matar seu filho. Então veja só, Jesus para eles também não é o Salvador. Então são coisas que você precisa ler, estudar. Tem o Alcorão em português aí, compre um, estude. Este povo islâmico é o povo que mais precisa de evangelização hoje na face da terra. Porque é a maior religião da terra hoje. E nós sabemos que muitos deles se tornam radicais, né? Eles interpretam o Alcorão, porque no Alcorão muita coisa pode ser interpretada assim. Então quando lá diz que mate os cristãos, persiga aqueles que não seguem, né, o islamismo, ainda diz como é que deve matar, é crucificado, né, ou então degolado, está no Alcorão essas coisas. Então eles interpretam o que é para fazer isso. Então são aqueles que são os radicais, que interpretam radicalmente o Alcorão. Então essas pessoas estão crescendo muito o número dessas pessoas, por isso esses atentados no mundo inteiro, esses homens-bomba, tudo isso. Eles querem forçar as pessoas a seguirem a sua religião. E eles detestam todo tipo de idolatria. Então imagens, por isso que eles quebram essas imagens por toda parte, né? No Novo Testamento nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra demônios que fazem as pessoas ficarem cegas para as coisas de Deus. Nós amamos as pessoas, nós não destruímos as coisas das pessoas, nós não matamos as pessoas, não batemos nas pessoas, não exigimos que elas sejam crentes, nada disso. Nós temos que apresentar Jesus, é o Salvador. Se a pessoa desejar, aí então ela será salva. Mas ninguém é obrigado também a aceitar Jesus como seu Salvador, ninguém é obrigado a ser evangélico. E nós não podemos odiar as pessoas. A Bíblia diz o que para nós? Jesus ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, devemos orar por eles. Devemos saber que quem é islâmico, quem segue a religião islâmica, ele conhece pouco de amor. Nós devemos demonstrar muito amor por essas pessoas. E o caminho para eles serem convertidos, o caminho ideal é através do quê? Dos milagres de Deus. É o que penetra mais fácil na fé deles, é quando eles veem um milagre de Deus, uma manifestação sobrenatural. Então eles são convencidos. Assim como os judeus também. Sempre o sinal, prodígio, maravilha, sempre é importante para convencê-los. Então é muito importante que os missionários, quando forem evangelizar, precisam ser pessoas cheias do Espírito Santo, que sejam usados em dons do Espírito Santo para evangelizar essas pessoas. É preciso pregar sobre, já que eles têm um livro, o Alcorão, dizendo que Deus é clemente, misericordioso, perdoador, então precisamos, quando evangelizarmos essas pessoas, ensinar sobre isso,
sobre esse amor, sobre o perdão, sobre a misericórdia. Temos que amá-los, orar por eles e temos que evangelizá-los. Porque hoje existe tanta gente morrendo por causa aí de atentados, né, de bombas e tudo, dessas pessoas que se dizem islâmicos? Porque nós não fomos lá evangelizá-los. A janela 1040 aí, essa região é a região menos evangelizada do mundo. Então essas pessoas, os islâmicos, são os mais necessitados de ouvir o evangelho. E, infelizmente, o dinheiro que é dado para a missão hoje é investido mais em pessoas que já são cristãos, em países que já são cristãos, do que no lugar que está mais precisando, que é exatamente a janela 1040. Talvez aí só uns 2%, 3% do dinheiro, todo o dinheiro que chega para a missão é que é investido nessa região que mais precisa. Tem país aí que com R$100 você mantém um missionário, como o Haiti, por exemplo. R$100 você mantém um missionário. Por que você não envia? Então, faça isso. Entre em contato com a nossa Secretaria de Missões Imperatriz. Nós temos um curso aqui de missões. Seu missionário pode vir fazer o curso aqui. Entre em contato. Faça isso. Desperta para isso. É a última hora do Evangelho. Nós precisamos evangelizar o mundo, e principalmente esses islâmicos, que necessitam tanto de evangelização. Tópico 4. Ateus. Apesar de os ateus se apresentarem como não religiosos e descrentes da existência de Deus, são tão religiosos quanto os demais homens. Não tente provar-lhes que Deus existe, mas com poder e graça deixe-lhes bem claro que Jesus salva e liberta o mais vil dos pecadores. Contra o ateísmo, somente o Evangelho eficaz da graça divina. Então alguém ateu diz que não acredita em Deus? A própria luta dele em provar que Deus não existe já prova, já mostra que ele acredita que Deus existe. Por que ele lutaria para provar que uma coisa não existe se ele acreditasse que não existisse? Para que isso? Então, se você perguntar para um ateu, quem fez tudo isso? Quem mantém tudo isso? Para onde você vai após a morte? Então você vai fazendo perguntas e ele não tem resposta satisfatória. Ele vai ficar todo perdido, inventando coisa. Porque não existe prova. Ele vai falar, o Big Bang, prova que existiu o Big Bang. Charles Darwin lá, teoria da evolução. Prova, é uma teoria, não tem prova nenhuma. Não tem comprovação. Então ele se baseia só em coisas assim, que não tem prova, não tem certeza. Então ele fica perdido na verdade. Porque ele não sabe as respostas. Então converse, apresente Jesus. Se você tiver um dom do Espírito Santo para facilitar isso, ele vendo aí uma ação de Deus, sobrenatural de Deus, então você vai dizer, e aí, quem é que fez isso? E agora? Diga para mim. Em tudo o Evangelho precisa de poder, de demonstração da existência de Deus, da comprovação de que Deus existe. Você pode falar para o ateu, mas então bilhões de pessoas que estão na igreja adorando a Deus, servindo a Deus, falam com Deus todo dia, recebem milagres de Deus. Quer dizer que essas pessoas não sabem de nada? Então converse com o ateu, apresente Jesus para eles. Tópico 5. Os desviados do Evangelho. Não nos esqueçamos dos que estão afastados do Evangelho. Se Cristo se deu por eles, empenhemo-nos nós também em sua recuperação plena. Mateus 18:11, Lucas 15:4. Então, desviados, muitas vezes nós chamamos de desviados até aqueles que estão só afastados, né, temporariamente. Mas aí, esse grupo aí todo, então, são pessoas que não estão satisfeitas com a igreja, ou se afastaram da igreja por uma ofensa de alguém, ou uma pregação que atingiu a ele, né, ou o pecado que ele cometeu, uma vida que ele vive irregular. Então, veja só, existem vários motivos para uma pessoa deixar a igreja. Existe tanta gente trabalhando para tirar as pessoas da igreja, né? Pessoas que vão dizendo aí que não precisa dar dízimo, pessoas que dizem, você está dando dízimo, o pastor é ladrão, que o pastor está enriquecendo, não sei o quê. Então são várias mensagens, o diabo lota para a cabeça da pessoa com coisas para afastá-la da igreja. Porque ele sabe que se a pessoa sair, parar de se congregar, a tendência dele é se desviar totalmente do Evangelho. Então ele para de ter comunhão com os irmãos, para de ouvir a pregação que vai servir para corrigi-lo, né? Então ele vai deixando a casa do Senhor, vai deixando a convivência, e a tendência dele então
é esfriar na fé e deixar então a igreja totalmente. E daí a pouco ele está pecando e começa a se auto-justificar. Ele não tem ninguém para acusar ou para falar, e ele acha que está tudo bem. Daqui a pouco ele está totalmente desviado. Então ele precisa de ajuda, precisa de visita do pastor principalmente, visitar essas pessoas, convidá-los aí à igreja. E uma tática interessante é fazer escola bíblica dominical na casa dessas pessoas. Você chega para a pessoa e diz: tudo bem, você não pode ir à igreja e tal, mas nós queremos fazer aqui uma classe de escola bíblica dominical. Eu venho aqui, eu vou no sábado, eu vou no domingo mesmo, na hora da escola, coloca outra pessoa para dar aula lá e você vai dar aula nessa classe, convida os vizinhos. Faça uma classe de escola bíblica dominical na casa dos desviados. Pode ver que muitos deles aceitam e até querem, ficam satisfeitos quando faz. Daí a pouquinho eles estão congregando. Então, faça isso, vá até os desviados, visite-os, fale com eles, chame-os de volta, veja qual é o problema que afastou, conversa com ele, ajude-o a encontrar novamente a comunhão com a igreja, a comunhão com Deus. Ajude-o, ele precisa de você, ele precisa de todos nós. Então ajudemos essas pessoas. Eles precisam principalmente de perdão. Eles precisam de pessoas que os ajudem a perdoar as pessoas que os ofendeu ou que os excluiu, né? Então eles precisam de perdão, de conseguir esse perdão dentro do coração deles. Ajude-os a encontrar esse perdão, a amar as pessoas e voltar à comunhão com Deus. Conclusão então: falar de Cristo aos religiosos não é tarefa simples, mas necessária e urgente. Por essa razão, prepare-se adequadamente, visando alcançar os grupos mencionados e também outros dentro e fora do país. Ninguém pode ser esquecido em nossas ações missionárias e evangelísticas. Então, todas as pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E a pessoa tendo uma religião, então nós temos que estudar essa religião, o que eles acreditam, né? E nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre essas coisas e podemos então nos achegando, apresentando sempre Jesus, sem discussão, sem briga, nada disso, só com amor, apresentando sempre Jesus, que é o único caminho, verdade e a vida para chegar a Deus. Então apresente a solução. Eles precisam conhecer Jesus. Isso só se faz quando se ama. Vamos amar a todos, vamos orar por todos e vamos levar o Evangelho a todos. Glória a Deus. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Se você deseja ser um evangelizador, quer entregar sua vida para Deus, se disponibilizando a ser o evangelizador, para que Ele possa enviar você para pregar o Evangelho, então entregue a sua vida agora para Deus, se ofereça a Ele, peça a Ele que o poder dEle opere na sua vida para que você possa ganhar muitas almas. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti. Ó Senhor, salva-os agora. Ramasturi grande, ao força que a Michala braça força sai. É grande a custa estar adiante. É grande, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor sobre essas vidas. E o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para morrer por elas, morrer por todos nós. Ó Senhor, vem agora, que através da palavra, Senhor, eles ouviram a Tua palavra. Agora eles precisam da ação do Espírito Santo para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Vem, Senhor, convencendo-os agora, em nome de Jesus. Salva essas vidas agora, Senhor. Ajuda-os a chegar ao arrependimento agora. Ajuda-os a confessar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador agora. Em nome de Jesus, recebam a salvação, recebam o perdão de Deus. Ó Senhor, escreve os nomes deles no livro da vida agora. Em nome de Jesus te agradecemos. Pai, aqueles que se chegam a Ti agora, dispostos, Senhor, a entregar suas vidas para Ti, para fazer a Tua obra, para evangelizar o mundo, ganhar as almas, em nome de Jesus. Vem sobre eles agora com o Teu poder. Capacita-os, abençoa poderosamente essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Usa, Senhor, essas vidas. Salva, Senhor, multidão de almas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, nós queremos convidar você para estar em Brumado, na Bahia. Não perca a sua chance de ouvir aí a palavra de Deus, de aprender sobre como ministrar aulas, né? Aprender sobre o comportamento do cristão, aprender sobre aquele que Deus chama para ensinar a palavra de Deus. Então nós vamos ter aí um excelente seminário
de Escola Bíblica Dominical, nós convidamos você, nós estaremos orando lá por batismo do Espírito Santo, por libertação, por curas, por salvação de almas. Então vai ser uma grande festa, dias 16, 17 e 18 do mês 9, aí, do mês de setembro. Esteja conosco aí, Brumado, na Bahia. Veja aí o folder, o endereço direitinho. Esteja conosco. Não deixe de estar aí conosco e participar ativamente, você que é de Brumado e você que é da região de Brumado. Depois, olha só, mês 9 nós temos aí 24 e 25 do 9, no Itinga do Maranhão, Congresso de EBD e Missões. Então só temos essas duas datas, mês 9. Marque conosco, mês 9 também. Depois, dia 1º e dia 2 do 10, nós temos aí Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Fórum de Docentes da Escola de Profetas. Veja só isso nós temos marcado no mês 10. Depois, do dia 25 a 27 do 11, nós estaremos em Salvador, na Bahia, no aniversário da igreja. Lá no presidente do setor, o pastor Israel Galvão, Assembleia de Deus, bairro Valéria. Então, esteja conosco aí, Salvador, Bahia, 25 a 27 do 11. Depois, dias 3 e 4 do 12, estaremos aí em Paracambi, no Rio de Janeiro. Veja que lá o mês 11 só ficou uma data marcada. Temos que marcar outras datas. Depois, dia 3 e 4 do 12, nós temos aí Paracambi, Rio de Janeiro, simpósio EBD e evangelismo. O pastor presidente Ernesto, pastor da congregação Denilson. Lá nós temos o responsável por missões do Valmir, lá no bairro Lages, na rua Romeu Natal, 1027. Depois, mês 12, nós temos aí 10, 11 do 12, São Paulo, Congresso de EBD e resumo do trimestre na Assembleia de Deus, Perus, Vila Santa Maria. Só que mês 12 também temos várias vagas ainda para preencher. Então marque conosco. Nós estamos agora desempregados, precisamos da sua ajuda, precisamos de estar aí com você para sustentarmos,